O escritor francês Victor Hugo dizia que os 40 anos de idade são a velhice do jovem e os 50, a juventude dos idosos. Isso ele disse no século XIX. A população do Brasil está envelhecendo. A expectativa de vida já ultrapassa os 75 anos. E para você, quando chega a velhice? O seu Muriel, aos 80 anos de idade, diz que não tem problemas de saúde. O aposentado se alimenta bem, faz academia 4 vezes por semana e diz que tem poucas limitações. Eu jogava futebol, gostava muito de jogar futebol, hoje é impossível jogar futebol. Então, você tem que substituir alguma coisa física por outras. Eu substituí pela academia, porque na academia eu não recebo nenhuma pancada, minha pele já está fraca, se eu recebo uma pancada ela vai ficar manchada. Essa consciência da própria idade foi um choque para o cartunista Ziraldo, que continua em plena atividade criativa. Numa entrevista, ele declarou que a velhice é uma coisa que te acontece de surpresa, uma coisa que demorou 85 anos para chegar e deixar o criador do Menino Maluquinho irremediavelmente velho. Aquela clássica imagem de um velhinho de pijama em casa esperando o tempo passar já ficou para trás. Atualmente existem novos padrões de envelhecimento saudável e idosos dispostos a continuar em atividade por muito mais tempo. A expectativa média de vida do brasileiro tem crescido. Em 1940 era de 45 anos. Em 2015 chegou a 75 anos e 5 meses e pode chegar aos 79 anos em 2036, segundo dados do IBGE. Em 2050, 1/3 da população será de idosos. Isso. O grande desafio hoje é garantir que a população tenha direito ao envelhecimento com qualidade de vida e respeito. Nós recebemos o médico Fernando Binhardi, do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, e Sérgio Serapião, idealizador do Lab 60+, um movimento que implementa plataformas socioculturais voltados para redefinir o conceito de longevidade. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelas redes sociais, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vou começar chamando a atenção por essa percepção que o Ziraldo trouxe aí na reportagem. Ele disse que a velhice é uma coisa que acontece assim de surpresa. É assim como ele disse, doutor Binhardi? Acho que varia muito com a presença da pessoa em si mesma, né? Acho que se eu estou com a minha atenção voltada para outras instâncias, então, primeiro, eu estou negligenciando as minhas necessidades, então eu posso ter consequências maiores do envelhecimento, né? Porque a gente, ao longo dessa pesquisa lá na Unifesp, que tem mais de 20 anos, né, em que a gente acompanhou mais de 3.000 idosos residentes lá na Vila Clementino, uma frase que se cunhou é: envelhece bem quem ao longo da vida construiu sabedoria para com ela administrar a inexorável queda do envelhecimento, da vitalidade, inexorável queda da vitalidade, porque todos nós vamos chegar à vitalidade zero. A questão é como é que eu administro isso de uma maneira que seja interessante. Todos nós nascemos uma bomba de vitalidade, né? Quem já cuidou de um bebê sabe disso, ele, né, não para, é uma vitalidade radiante, né? E essa vitalidade naturalmente vai decaindo, e aí que está a questão, ela pode decair sem que emerja, sem que aumente a sabedoria. Então, vamos dizer, uma boa velhice é aquela em que a sabedoria floresceu plenamente, né, apesar da queda da vitalidade. Então, uma pessoa que construiu sabedoria se nutre dessa condição e administra, né, a natural queda da vitalidade. E será que tem a ver com um pouco de aceitação também, esse preparo? Porque desde que nascemos estamos envelhecendo, não é, Sérgio? É isso que explica o fato de algumas pessoas dizerem: não, eu não me sinto velho. Acho que quando elas dizem isso, elas estão dizendo: eu não me sinto aquela referência que as pessoas têm do que é ser velho. Tá. Se a gente der um Google hoje com a palavra idoso, e daí for das palavras-chave que as pessoas associam à palavra idoso, todas as palavras são doenças ou são carreiras que cuidam de doentes, né? Então, o idoso hoje está vinculado a Alzheimer, a osteoporose, a incontinência urinária, a enfermagem, a bengala. Então,
quando alguém fala, o Ziraldo diz, eu não me sinto um idoso, é porque ele não está se relacionando a esse portfólio de doenças. Ou seja, eu não estou me relacionando com as pessoas a partir da doença. O que é algo que foge do paradigma atual que temos. Quer dizer que existem as definições. A criança brinca, o adolescente ele estuda, o adulto trabalha e o idoso... O adolescente fica. O adolescente? Fica. O adolescente fica e o idoso se aposenta. Na verdade, não sobra nada para ele, porque ele morria, como a gente viu nos números ali. Né? Então, ele fica aguardando essa morte, né? Nesse paradigma Nessas antigo. Definições. Exatamente. Então, o que sobra para ele é a palavra de aposentado. Ou seja, por favor, o senhor se retire da vida social, da vida profissional e se aposente, recolha-se no seu dormitório, né, para se cuidar e esperar o seu leito de morte. Agora que nós estamos vendo a nossa população aqui do Brasil envelhecendo cada vez mais rápido, a expectativa de vida aí que vem aumentando. Diante disso, há necessidade, então, de mudar esse conceito? Com certeza, né? Eu acho que é... Mudar de que forma? E não só mudar o conceito, eu acho que a gente precisa superar essa perda de sentido da humanidade que começou a acontecer no Ocidente mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo, né? Principalmente com os concílios, né? que separaram o ser humano que durante toda a época anterior era entendido como um único ser, corpo, espírito, mente, né? Foi separado. Então, espírito era uma coisa que a igreja cuidava e corpo era uma outra coisa do mundo leigo, né? Daí que vem a expressão lé com cré, né? Ligar o lé com cré é ligar o leigo com o clero, né? E isso foi uma cisão. Essa cisão acontecida por volta do ano 1000 teve vários desdobramentos, dentre eles a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial é uma nova cisão. Então, o artesão, o oficial, que, por exemplo, o mestre sapateiro. O mestre sapateiro conhecia desde o boi até o mais refinado dos produtos dos sapatos. Sim. Isso se perdeu, né? Então, a indústria faz com que o indivíduo pregue uma taxinha. E ele perde a noção do todo, ele perde o sentido da vida. E hoje, a pessoa idosa que sofre é a pessoa que não conseguiu encontrar o sentido da sua vida. Né? Tanto é que a gente tem programas e a gente vê isso, né? A pessoa chega perdida do próprio sentido da vida e com o auxílio de algumas ferramentas, onde a meditação, por exemplo, se destaca, ela resgata o sentido da vida e a vida como um todo, né? Agora, cada fase da vida, em cada uma delas, nós devemos ter um propósito? É isso? Como buscar esse propósito, Sérgio? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Acho que tem um olhar para dentro, né? De quem sou eu, o que eu quero, né? E um olhar de contexto do que o outro precisa e como que eu posso melhor suprir. Né? O que a gente percebe, a gente acabou dentro do Lab desenvolvendo toda uma iniciativa de reinventar-se. Como é que as pessoas podem se reinventar? Então, como é que pode olhar para dentro a partir dos 50 anos, todas as competências e experiências que foram vividas, né? E a partir disso entender quem eu sou hoje, não quem eu era aos 20 anos que eu decidi ter uma carreira, mas quem eu sou hoje, o que eu construí, o que eu jogo fora, o que eu fortaleço, que eu tenho minhas fortalezas, né? E que mundo que está ao meu redor hoje, que contexto que eu estou hoje, quais são os desafios de hoje, quais são os desafios de desenvolvimento sustentável hoje. E que tipo de resposta já veio nesse seu trabalho aí, que você trabalhou, já acompanhou várias pessoas nessa idade que buscaram essas respostas? Sim. O que saiu daí? Olha, sai desde novos empreendedores sêniores, por exemplo, a partir de uma questão de não quero chegar num ponto da minha vida que eu vou para uma instituição de longa permanência, para um asilo que ninguém vai cuidar de mim. Uma questão muito pessoal, de repente duas senhoras criaram um aplicativo, né,
para as pessoas compartilharem casas, jovens e pessoas mais velhas. Ou seja, sai de uma coisa muito forte, uma tinha uma formação em marketing, a outra tinha uma carreira no mercado imobiliário, não sabiam nada de tecnologia, mas se conectaram com jovens que sabiam, né, e levaram e construíram isso. Então tem desde uma pessoa que vai para um empreendedorismo assim, que é uma questão atual e presente para ela, assim como outras que redescobrem as carreiras que era muito rica para ela. Uma professora que se formou em biologia, mas nunca exerceu, né? E de repente no final, né, desses primeiros ciclos, a gente chama de primeira metade da vida profissional, que termina aos 50. E aos 50, 60 começariam a segunda metade da vida profissional. Realizar coisas que não deu numa idade anterior a isso e que agora a vida oferece novas possibilidades, né, doutor Binhardi? Claro. Então, não só isso, mas a gente tem pensado, né, já que eu transito na área da saúde médica, a gente tem pensado num real plano de saúde, né? A gente às vezes não se toca, mas isso que a gente chama de plano de saúde, na verdade é um plano de doença, que eu pago todo mês para um dia ficar doente e poder usar esse benefício que eu estou investindo mensalmente. Se a gente for olhar a fundo para isso, eu estou me estimulando a adoecer para poder usar esse recurso, né? Quando a gente pode ter um plano de saúde, né? Um plano onde eu invisto diariamente nas minhas atitudes e, eventualmente, até na associação com profissionais de saúde, nas várias áreas, para construir diariamente saúde com bem-estar. Porque eu posso, por exemplo, tomar um medicamento e manter a minha PA, minha pressão arterial, em nível satisfatório. Mas isso não significa que eu tenho bem-estar. E o que significa o bem-estar? O que entra aí? Então, o bem-estar é um estado no qual a pessoa está a serviço de algo que ela reconhece como seu propósito, né? Então, ela está se realizando, né, cotidianamente. O nosso modelo, né, existem duas palavras para a mesma coisa. Existe trabalho e labor. O ser humano é fundamentalmente um ser laboral, né? Tanto é que é a espécie que mais mudou o planeta, porque mexe com tudo. Então, faz parte da saúde humana, do bem-estar humano, laborar. Entretanto, talvez a Revolução Industrial tenha tido um papel forte nisso, transformou o labor em trabalho. Trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura, né? Então, como é que, por exemplo, eu posso resgatar a possibilidade de diariamente laborar, né? E isso me energiza, muitas pessoas acabam... Tendo prazer naquilo que faz. Isso, muitas pessoas se esgotam trabalhando, né? Então, ela trabalha para ter um recurso monetário para viver a happy hour. Eu vou interromper um pouquinho aqui só para chamar a opinião das pessoas nas ruas justamente sobre isso, o que elas pensam sobre envelhecer. Eu completei 27 anos agora e eu sempre fui acostumado a ser o mais novo da turma em todos os lugares. E aí eu passei a ser o mais velho de uma hora para outra. E eu fiquei me sentindo velho. Eu tô com 57 anos. Tem gente que acha que eu não me sinto velha. Eu me sinto como tem meninas de 20 anos que eu me sinto melhor do que elas. A minha sogra, ela é uma criança ainda. Ela tem 45 anos e ela vive em piscina de bolinha, ela brinca com as crianças, então eu acho que é de espírito mesmo. Tenho bastante medo de ficar velho. Por que você tem medo de ficar velho? Acho que é mais medo de ficar doente do que de ficar velho. De ficar de cama, ter alguma doença, do que necessariamente a idade. Não, eu não tenho medo de ficar velha, mas eu gostaria de envelhecer com qualidade de vida. Eu quero, sei lá, ter 70, 80 anos, mas ser jovem de espírito. Tá aberta para coisas novas, não ficar parada no tempo. Eu tenho medo da solidão, mas de envelhecer jamais. Tem de tudo, né? As pessoas também não têm medo da solidão, envelhecer jamais. Tem aquele jovem que falou, não tenho medo de envelhecer, mas eu tenho medo de ficar doente, que é uma questão, né? Eu vou puxar esse medo de envelhecer, porque tem uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Qualibest, que, falando sobre o medo de envelhecer, 92% dos brasileiros têm algum receio em envelhecer. As pessoas citam justamente problemas de saúde, limitações físicas, memória ruim, solidão. Esse medo é uma questão, né? A pessoa precisa encarar esse medo também. Sim. De que forma? Mas esse é o paradigma antigo, né? Era assim, não precisa ser. Acho que quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de longevidades.
Cada um escolhe que longevidade pode ter e o contexto socioeconômico também define muito. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A gente fez um trabalho com população trans, né? E a expectativa de vida é 38 anos, né? É completamente diferente. Sim. A gente tem uma embaixada, o Lab 60 Mais é um movimento, né? E tem várias embaixadas. A embaixada de Carapicuíba tem discussões completamente diferentes do que tem em Curitiba, né? Então, as longevidades são muito diferentes, né? Então, a gente tem que levar em conta... As desigualdades no país também, as desigualdades tem essa questão e as oportunidades, sim. né? Então, assim, acho que o Dr. Bignardi colocou muito bem, assim, como é que, independente do seu contexto, você se conecta ao seu presente e ao seu curso de vida. A pior coisa que pode acontecer é você envelhecer e ficar querendo ser jovem, né? Então, até numa das entrevistas colocou, né, o espírito jovem. Eu gosto de pensar que, na verdade, o nosso espírito, né, ele pode estar entusiasmado e a gente está vivendo muito bem, né? Mas não necessariamente uma pessoa de 90 anos que está bem, ele está com o espírito jovem, ele está com o espírito de 90 anos, né, muito bem. A gente tem que quebrar o que eu gosto de chamar de monopólio da juventude, né? A juventude hoje tem um monopólio da fortaleza, da beleza, do entusiasmo. A gente acha que a criatividade... Que é aquela frase, nossa, você comentou, você está tão bem que nem parece a idade que tem. Exatamente, né? Eu estou bem que eu me pareço plenamente na minha idade, né? E plenamente numa idade de 80 anos... pode ser muito mais rico do que a mesma pessoa estava plenamente numa idade de 60. Agora, pensando para o tamanho do nosso país, as desigualdades sociais que nós sabemos que existem e são muitas, o quanto nós estamos aí distantes ou próximos de uma qualidade de vida para todos? Então, nós tivemos especialmente nessa idade. Então, nós tivemos uma experiência que me marcou muito. Nós fizemos um trabalho no bairro de São Mateus com 140 idosos, em condição de vulnerabilidade social, né? Onde a única coisa que a gente fez foi ensinar essas pessoas a meditar. E o resultado foi surpreendente, porque essas pessoas mudaram. A primeira resposta foi mudar de atitude mental, né? Aquela senhora ranzinza, ranheta, que ninguém em casa aguentava, se tornou uma pessoa participativa, interativa com os netos, presente no cotidiano da casa, etc. Então, número 1, mudaram de postura física. As pessoas se tornaram mais eretas, resgataram a postura ereta. Mudaram de ritmo de vida. Né, passaram a ter sono reparador. Um dos grandes problemas na velhice é a pessoa, por uma série de circunstâncias, ela não se dá conta disso, ela perde o sono reparador. Então, toma-se isso como natural, e não é natural. Né? Nessa nossa corte lá da Vila Clementino, como a gente bateu na porta das casas, a gente encontrou idosos saudáveis. Sim. E o idoso saudável é aquele que dorme bem. Né? Então, ele encontrou um jeito, um estilo de vida que possibilita ele dormir bem e, consequentemente, ter saúde. Essa noção a gente não tem muito clara de que a minha saúde depende das escolhas que eu faço a cada instante. Né? A forma como eu estou sentado aqui agora vai determinar se a minha noite vai ser com dor ou sem dor. Né? Então, são coisas que a gente não está habituado a ter essa noção de que eu sou o autor da minha saúde e do meu bem-estar. Né? E por isso que a gente pensa nesse conceito de um plano de saúde, porque a pessoa poderia, em vez de investir numa possível doença, né, investir realmente, não só o seu tempo, mas o seu dinheiro, em hábitos saudáveis. E todos os dias, né? Não todos esperar os dias, chegar... todos os minutos. Exatamente, não esperando chegar aí a terceira idade para pensar nisso, para tomar um susto. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o conceito de envelhecimento. Voltamos a conversar com o médico Fernando Bignardi, do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, e Sérgio Serapião, idealizador do Lab 60 Mais, um movimento que implementa plataformas socioculturais que buscam redefinir o conceito de longevidade.
Eu vou voltar aqui com mais uns itens dessa pesquisa que eu comentei no bloco anterior, mostrando que há contradições entre o que o brasileiro espera da velhice e o que ele faz hoje. Então, os brasileiros desejam viver até os 85 anos em média. Isso é o que eles dizem. Mas a maioria não adota hábitos saudáveis que contribuam para que esse objetivo seja atingido. Aí fica bem difícil, não é, Sérgio? Bem difícil. Olha, a nossa experiência no Lab 60 Mais, que é esse movimento que as pessoas vão se achegando e vão contribuindo, denota muito isso. A pessoa chega esperando uma resposta. Assim, o que vocês vão dar, né, para a minha longevidade, né? E, de repente, a gente inverte tudo e fala assim, não, a gente não vai dar nada. Nós vamos construir junto, intergeracionalmente, transdisciplinarmente, uma resposta para que cada um assuma uma corresponsabilidade da sua longevidade. Quando você fala intergeração, o que significa isso? Quais são pessoas, hoje no movimento tem 7 mil pessoas que atuam ativamente, tem pessoas de 20 anos até pessoas de 92 anos. Né? Quanto mais a gente começar a falar da longevidade em todas as fases da vida e não só falar de 60 a mais, né, é importante, porque isso é que vai definir como é que a gente vai viver melhor, como forma a gente vai adotando boas práticas, atitudes durante toda a vida, né? E pegando o que a gente tem de melhor numa fase da vida e o que a gente precisa nessa fase da vida, encaixando com o que o outro tem de melhor. Sim. Então, no fundo, o que a gente tem feito é o quê? Como é que uma pessoa de 80 anos tem um ativo, tem uma potência, que daí o jovem, ele tem essa falta, né? Por exemplo, na educação, a gente está conectando sêniors, né, pessoas 60 a mais, para fazer mentoria para jovens, para reconectá-los ao processo educacional. Né? Por quê? Porque o jovem normalmente tem um equilíbrio emocional, está numa fase de transição que ainda é muito fragilizada. Poxa, quem já passou por uma experiência de vida longa pode contribuir determinantemente. Então, quando a gente começa a identificar o que cada um pode contribuir com o outro, o que cada um tem de fragilidade que o outro pode contribuir... É muito interessante esse aprendizado aí entre as gerações, né? E isso também traz uma questão cultural aí, não é, doutor Binhardi? Porque nós sabemos aí que os mais velhos aí nos países orientais, eles são muito valorizados e respeitados, não é? Por exemplo, na cultura japonesa, eu tenho muitos pacientes da colônia japonesa, e assim, é muito comum o idoso japonês mentir, mas enfim, quer dizer, falar a idade para mais, né? A gente conhece muitas pessoas que assim, não, a partir de tal momento eu não falo mais a minha idade, né? A pessoa fica meio que eterna, né? Eternamente ela tem 40 anos. Os encontros, é 40, tá. Não é nem educado perguntar a idade. Né? Entende? E a gente vê em determinadas culturas, como por exemplo a japonesa, que a pessoa, porque a cultura valoriza o saber do idoso, então ela almeja ter mais idade para ser mais valorizada. Não é só cultura, por exemplo, culturas nativas, né? Onde a experiência de vida na selva, por exemplo, conta muito, a criança, né, admira a habilidade do mais velho, porque aprendeu a lidar com todas as adversidades da floresta e tudo mais. Então, e eu acho que isso que o Sérgio trouxe é um pouco um caminho de resgate disso, né? O Lab 60 a mais, ao ser intergeracional, ele começa a dar essa possibilidade, né, de que, se outrora, né, com a Revolução Industrial, o indivíduo que perdia força física de trabalho estava fora do páreo, não, hoje não. O indivíduo que, por exemplo, sabe estudar, é incrível como os jovens hoje não sabem estudar. Né? Eles tentam decorar para passar na prova, uma série de coisas, e perdem a oportunidade de aprender a aprender. E muitas vezes uma pessoa que aprendeu a aprender pode ensinar isso para um jovem. Entendeu? Agora, Sérgio, como que as empresas estão trabalhando essa questão? Né, com aquela pessoa que dedicou anos da sua vida numa carreira dentro de uma empresa, está próximo a se aposentar, vai se aposentar e o mesmo buscar outras possibilidades. É uma questão que deve ser levada também. Esse é um grande desafio, é o que a gente está começando a levar para as empresas, porque hoje uma política avançada de RH, ela coloca a pessoa 50 a mais já no fim da linha.
né? Então, ela coloca uma preparação para a aposentadoria, né? O que a gente tem conversado com muitas empresas é assim, e se a gente parasse de falar de preparação para a aposentadoria, né? E começasse a falar como é que a pessoa se identifica, o que ela tem hoje e como ela se prepara para o próximo ciclo de 50 anos. Sim. Né? E isso, sim, tem uma aposentadoria que ela recebe, mas tem que ativo que você vai colocar na mesa a partir dos seus 60 anos. Então, como é que você rearticula as suas competências todas que você viveu e você coloca à disposição, seja dessa mesma empresa, seja de outra? Porque a gente está, por exemplo, trabalhando muito com o SESI lá do Paraná e eles estão com um apagão nas indústrias de mão de obra, porque o jovem não quer estar na indústria. E por outro lado, as pessoas de 50 a mais se aposentando e sendo, no fundo, desperdiçadas e desprezadas, né? Isso não só leva a um desperdício da sociedade, da gente estar pessoas maravilhosas sendo acomodadas ali no seu aposento, mas individualmente um processo que tem aí as estatísticas, uma ampliação de depressão, independente até da classe social, né? Porque a pessoa perde a sua identidade e vai para o isolamento e esvaziamento da sua vida mesmo, né? Porque não tem mais função social, o meu labor, o meu fazer, eu não tenho mais reconhecimento, não tenho mais um grupo, não tenho mais uma renda. O que me sobra? Me sobra me relacionar a partir da doença. Então, é isso que a gente precisa brigar. Agora, as culturas corporativas são muito centradas no jovem ainda, né? Então, tem uma preparação do sênior, a preparação da pessoa 50 a mais para essa nova realidade e tem uma preparação das organizações para também não serem tão centradas na juventude, achando que, por exemplo, criatividade, pense, né, brainstorm, pense num toró. Isso é típico de um jovem. Sim. O que a gente tem percebido é que o maduro, ele tem uma criatividade mais sênior, ou seja, ele é mais precisa, tão rica ou mais do que a do jovem, porque acumula toda aquela experiência, mas é diferente. Estamos chegando ao fim, então um recado final para as pessoas como se planejarem a partir de agora, então, para essa fase da vida. Só queria pegar um gancho nisso que o Sérgio falou. Nesse estudo que eu mencionei lá de São Mateus, os idosos que aprenderam a meditar se reconheceram tão bem que passaram a ser líderes nas suas comunidades de meditação. Então, espontaneamente, eles se tornaram multiplicadores. Sim. Né? E hoje, a gente começou com 140, hoje são mais de 600, 700, que não só são 600, 700, mas vários deles, espontaneamente, têm grupos de até 80, 90 meditadores. Então, se a gente, como o Sérgio falou, der oportunidade, né, essa nova fase de vida pode ser um florescimento de uma nova era. Sem dúvida. Né? Não ser um problema, ser uma solução para ser a solução. Né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Então, até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.